Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero comentar a respeito dessa frase que nós escutamos sempre, né? Os jesuítas destruíram os indígenas, né? Inclusive, se você não viu o vídeo, eu fui processado. Na verdade, não fui processado. Tentaram fazer um processo contra mim, mas não vingou a respeito de uma fala minha defendendo os jesuítas em um congresso. Foi feito um recorte e um grupo de pseudo-historiadores lá da região do Nordeste tentou levantar uma denúncia contra mim no Ministério Público, tá? Tentando retirar meu diploma, meu mestrado, minha graduação. Olha só, para vocês verem o pessoal aí que defende, né, o amor, a liberdade. Enfim, esse pessoal, eles não conseguem entender que os jesuítas, eles foram um grande bem para a sociedade. E no vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre isso, sobre esse efeito da educação jesuíta aqui no Brasil. Vamos lá. Bom, meus caros, a primeira coisa que nós temos que entender é que os jesuítas, eles recebiam uma formação totalmente excepcional, diferente de qualquer outra formação. Os jesuítas, eles tinham uma maneira de agir militar. Era a Companhia de Jesus. Santo Inácio de Loyola, quando ele fundou a ordem jesuíta, ele fundou a ordem com princípios militares, porque ele era um militar, ele era um cavaleiro que queria lutar em defesa, né, do seu reino para proteger sua donzela, que no fundo depois vai virar a Igreja e Nossa Senhora. Ele vai ressignificar esta batalha dele e vai fundar a Companhia de Jesus, que eram soldados de Cristo, soldados de Jesus, prontos para lutar, para defender, para levar a mensagem até os confins do mundo. Veja, Santo Inácio, quando ele funda os jesuítas, ele vai criar um modelo de educação, que não é Arato Studiorum. Arato Studiorum é posterior a Santo Inácio. Os primeiros jesuítas, eles vão seguir os passos de Santo Inácio e eles vão realizar as mesmas coisas que Santo Inácio realizou para que eles pudessem entrar para dentro da ordem. Então, por exemplo, quando um jesuíta ele queria entrar para a Companhia de Jesus, uma das primeiras ações que ele tinha que fazer era os exercícios espirituais. Os exercícios espirituais eram 30 exercícios, um para cada dia do mês, onde aquele indivíduo receberia meditações e ficaria trancado durante um mês em retiro espiritual para se formar. Esses exercícios espirituais, eles foram criados por Santo Inácio para retirar a pessoa da lama, do pecado mortal, e colocá-la na quase segunda morada, na entrada da segunda morada, para que ela já iniciasse uma oração mental, já saísse da oração vocal e entrasse numa oração mental. Então ela sai do pecado mortal, entra dentro do castelo e sobe. Em um mês a pessoa já estaria ali já na segunda morada, né? Pegando aquele gráfico do castelo interior de Santa Teresa. Então a primeira coisa que a gente tem que grifar, que destacar a respeito da formação dos jesuítas é a sua formação espiritual, que não para por aí, mas isso já é um grande destaque. Depois, esse indivíduo ele tinha que ir para algum lugar, para algum vilarejo, alguma cidade, e ali pedir esmolas, não para ele, não para a ordem, mas para os pobres e doentes que não conseguiam pedir esmola porque estavam muito debilitados, com alguma deficiência física ou muito doentes. Então, esses jesuítas iam até as cidades, viajavam para pedir esmolas para esse povo. Então, era a segunda ação que esse jesuíta tinha que fazer. Depois, ele faria alguma peregrinação para algum lugar santo. Depois desta peregrinação, ele retornava e iria trabalhar em algum hospital, iria exercer um papel em algum hospital, onde ali ele
teria que trabalhar com tanto amor, com tanta dedicação, protegendo e cuidando tantos doentes, para chamar a atenção do seu superior, ao ponto de chamar a atenção do seu superior. Claro que não de uma forma exterior, mas de uma forma interior. O superior sabia disso. Então ele era levado a um segundo nível, onde ele então era colocado dentro do seminário, mas agora não apenas para estudar, mas principalmente para atuar nos serviços mais baixos dentro do seminário. E ali naquela atuação, ele cuidava de banheiros, cuidava de estábulos, e ele tinha que fazer aquilo com o maior amor, com a maior caridade, como se fosse o trabalho mais digno, mais importante do homem. E isso chamaria a atenção do superior, que levaria ele então a um novo estado de estudos, onde esses estudos seriam provados, seriam colocados à prova. Esse jesuíta ele era enviado, ainda seminarista, não sacerdote, para alguma região, e nessa região, nessa vila, nesse feudo, ele tinha que chegar ali e responder a todas as dúvidas de fé daquele povo, daquela cidadela, daquela cidadezinha, desde o mais velho até o mais novo. Ele tinha que sanar todas as dúvidas para que, a partir disso, aquela comunidade ela tivesse uma fé confirmada, uma fé organizada de acordo com o catecismo. Então, esse era o movimento de formação até assim a chegada da vida de estudos, depois a ordenação e assim a entrega para missões mais longe. O que isso produzia? Isso produzia jesuítas, seminaristas, que já estavam na quarta, na quinta morada de Santa Teresa, ou seja, que já eram santos elevadíssimos. Como o caso de São José de Anchieta, que chegou aqui no Brasil, ainda seminarista, vai ser ordenado 10 anos depois da sua chegada aqui, e ainda seminarista, converteu milhares de indígenas, fundou a cidade de São Paulo, fundou várias cidades do estado, do Espírito Santo, voava, né, de Santos a São Paulo, voava da Bahia para o Espírito Santo. Enfim, um homem de virtudes e de milagres gigantescos. Se você quiser, comenta aqui no vídeo São José de Anchieta, que eu gravo um vídeo somente contando a história desse homem. Eu tive a graça de ir para a cidade de Anchieta, onde foi o quarto que São José de Anchieta dormia e o local onde ele morreu. Um local que deveria ser a peregrinação de todo católico no Brasil, porque o santo fundador do nosso país morreu naquele quarto e, ora bolas, ninguém conhece. Ninguém sabe onde está esse local, onde já se viu isso, né? Ora bolas é para não falar outra coisa, né? Mas enfim, então nós temos hoje esse desconhecimento da nossa história. Então comenta aqui São José de Anchieta, que eu vou gravar um vídeo sobre ele. Bom, esses jesuítas, com esse nível de formação, eles vinham para o continente americano. E os jesuítas de Portugal, da missão de Portugal, eles tinham um modelo de ação diferente dos espanhóis. Então os jesuítas eles tinham dois modelos de ação, dois modelos que vão ser aplicados aqui no Rio Grande do Sul. Veja, esses modelos eram modelos de ação, de evangelização, mas isso não difere da importância da missão de ambos, tá? Então vamos lá. Os jesuítas espanhóis, eles realizavam um modelo chamado de reduções. O que era isso? Eles reuniam os indígenas convertidos em um determinado local, então reduziam, e ali naquele local eles fundavam uma cidade inteiramente indígena. Isso, meus caros, é impressionante. 2 jesuítas ficavam por cada redução, por cada cidade. Eles organizavam
toda a vida dos indígenas que estavam no Neolítico, tá? Ou seja, indígenas que tinham que raspar pedras, bater pedrinha, tá? Para poder fazer fogo. Indígenas que eram nômades, tá? Não possuíam ainda um grande conhecimento de agricultura. Não sabiam domesticar nenhum animal. Tinham que caçar. Eram caçadores-coletores. Ou seja, quando os jesuítas chegaram no continente americano, os indígenas estavam na pré-história. Então, isso aí já abre um parênteses aqui. Aquele modelo que a gente aprendeu em história, né, de caixinhas, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, e como se não houvesse uma conexão entre essas idades, isso é um mito, isso é errado. Porque veja, enquanto você está vendo esse vídeo pelo YouTube, do seu celular, do seu iPad, do seu tablet, do seu computador, enfim, não sei como que você está vendo, provavelmente é do seu celular. Enquanto você está ouvindo, assistindo esse vídeo, há índios hoje no interior da Amazônia que estão no Neolítico. Há tribos aborígenes na Austrália, há tribos na África que ainda estão no Neolítico. Então essa ideia de progressismo histórico, de um certo universalismo, onde toda a humanidade passou por esse mesmo processo ao mesmo tempo, é um grande erro. É uma concepção errada que o modelo de ensino de história escolar apresenta para nós. Por esse motivo, você precisa aprender a história fora da escola. Você não pode ficar apenas com aquele conteúdo escolar. E você também não pode ficar apenas com os conteúdos que são apresentados na internet. Você precisa ir mais longe, principalmente para o seu filho. E é por esse motivo que eu criei o curso Deus é Brasileiro, a ação da providência divina na história. Se inscreva neste curso por apenas 12 vezes de R$ 9,70. O que é R$ 9,70? É uma Coca-Cola. Deixe de tomar uma Coca-Cola por mês. Não estou te pedindo para você fazer jejum de Coca-Cola. Eu gosto particularmente, preciso diminuir inclusive o meu consumo de Coca-Cola. Coca-Cola zero ainda. Enfim, preciso diminuir isso. É um defeito meu que eu estou partilhando aqui. Um dia eu vou dizer que não tomo mais. Mas eu não estou pedindo para você parar de tomar. Eu estou pedindo para você deixar de tomar 1 litrão para comprar um curso para o seu filho. O seu filho não merece conhecer, por exemplo, a origem dos índios do Brasil ligados a Togarma e a Noé, a origem de Portugal ligados a Noé, que São Tomé veio para o Brasil, a verdade sobre o descobrimento, a verdade sobre a chegada dos índios aqui, sobre a fundação de Portugal. Esse curso ele foi preparado para você olhar para a história do Brasil e dizer assim, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Porque o que falta para o brasileiro é isso, é ter orgulho da sua própria terra. Nós deixamos estes ladrões, vagabundos, que assaltam o nosso país, tomarem tudo de nós, porque nós não damos valor ao nosso país. Nós não temos orgulho com o nosso país. Os Estados Unidos têm sofrido com essa cultura woke, com essa tomada do deep state, de toda a estrutura, porque desde a década de 50 eles estão recebendo uma enxurrada de ideologia dentro das universidades. E as novas gerações estão vindo com uma cabeça totalmente adulterada. Mas o americano lá da década de 60, que se formou na década de 40, que defendeu os Estados Unidos, o cara, ele ama os Estados Unidos e ele não quer ver o país destruído. E hoje nós não damos bola, não nos importamos, queremos sair do país porque nós não conhecemos a nossa história, que é inclusive muito mais épica, muito mais importante e incrível do que a história americana. Nós precisamos conhecer a nossa história. Então, se você tem R$ 9,70 para investir na sua formação, R$ 9,70, gente, por mês, tá? Para investir na formação do seu filho, você e seu filho, você e sua família sentarem a assistir aulas que não é uma aula chata, é uma aula que vai fazer você amar esse país. Coloca agora o QR Code, lê o QR Code aqui, se inscreva nesse curso,
ou clique no link aqui que está no primeiro comentário fixado e faça parte deste curso. Entre agora para este curso. Enfim, vamos lá. Então, os jesuítas reduziam esses indígenas nessas cidades e apenas 2 jesuítas cuidavam de 8, 7 a 10 mil indígenas. Esses indígenas, eles eram todos organizados em tarefas. Eles que não sabiam cultivar eram ensinados a cultivar alimentos, eram ensinados a domesticar animais, eram ensinados a eles gramática. Os índios não tinham gramática, então esses indígenas eles aprendiam com os jesuítas o desenvolvimento da gramática, tanto da gramática na língua tupi-guarani, que os jesuítas criaram essa gramática, como também a educação no latim. Ensinavam para eles estudos de astronomia, matemática, português não, né? Eu já disse o latim e o tupi. E outra coisa que eles ensinavam eram artes. Então nós vamos ter aqui no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, toda essa região do Cone Sul, várias reduções jesuítas. Também vamos ter na região de São Paulo, Paraná, mas essas reduções elas foram destruídas e atacadas por bandeirantes, infelizmente, né? Isso é um outro tema para uma outra aula, né? Inclusive eu acho que eu tenho um vídeo aqui no YouTube sobre os bandeirantes, não lembro. Mas enfim, se não tem, eu tenho que fazer um vídeo sobre esse tema. Esses jesuítas, eles elevavam a cultura indígena a um grau absurdo, gente, a um grau absurdo. Eles faziam com que os indígenas exportassem arte, obras de arte, esculturas, instrumentos musicais. Aqui no Rio Grande do Sul, que é as reduções que eu mais conheço, na redução de São Miguel havia um coro de 1000 vozes indígenas, com indígenas de quase 100 anos a crianças de 4 ou 5 anos cantando músicas em latim. Índios que não faziam ideia do que era uma partitura, do que era níveis de voz, né? Do que era um coral, que sabiam lá bater o tambor, que faziam rituais antropofágicos, que faziam rituais de canibalismo, que agora estavam todos unidos cantando músicas a Deus. Percebam a elevação cultural. Então os índios espanhóis faziam isso. Os portugueses, os jesuítas espanhóis faziam isso. Os portugueses, os jesuítas portugueses, que não eram de Portugal em si, nascidos lá, mas vinham da missão de Portugal, vamos dizer assim, financiados pelo Estado português. Detalhe aqui, não foram apenas os jesuítas que converteram os índios, mas o Estado português, o Estado espanhol, financiando a construção de igrejas, a construção de colégios, a construção de estradas, a construção de pontes, para que chegasse a missão até eles, para que os jesuítas chegassem até eles, os jesuítas os formassem, né? Portugal e toda a Europa, ela foi formada a partir da educação católica, a partir dos mosteiros católicos, que eram as escolas da Idade Média. Então, o que vai acontecer aqui no Brasil? A mesma coisa que aconteceu na Idade Média. Os portugueses e espanhóis vão vir aqui e vão fundar escolas, para que essas escolas jesuítas possam ir convertendo os índios que estavam no paganismo. Então, os portugueses ensinavam as mesmas coisas que eu falei agora a respeito dos jesuítas espanhóis. A diferença é que, em vez de fazer uma redução e chamar os índios para essa redução, os jesuítas portugueses, eles iam até os índios e eles ficavam, digamos, peregrinando em cada comunidade indígena, viajando e formando esses índios. Não ficavam fixados, que não se José de Anchieta ia para São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, voltava para São Paulo e ficavam nesse ritmo itinerante por todo o tempo. Somente no final da vida, São José de Anchieta vai se fixar mais na região do Espírito Santo. Mas era uma missão mais itinerante. Os jesuítas espanhóis não, eles ficavam mais fixados nas reduções. Porém, as mesmas coisas eram ensinadas. Veja, então nós estamos falando aqui de homens de um nível de santidade gigantesco, tá? De heroísmo absurdo. Você imagina você sair da sua casa quente com
lareira, com comida, com um nível de tecnologia gigantesco, tá? Hoje, vamos dizer hoje, você sair hoje, tá? Hoje, no local que você está vivendo hoje, na vida que você tem hoje, tá? Com tudo do bom e do melhor, né? Hoje nós comemos mais do que um rei medieval, tá? Hoje nós temos mais comida do que um rei medieval, para vocês terem ideia. Você largar tudo isso e ir para o meio da Amazônia, agora, para o meio da Amazônia, porque os jesuítas foram para o meio da Amazônia, em botes, em caravelas, foram para o meio da Amazônia. Você ir agora, só o fato de você entrar num barco, tá, de madeira, mosquito, se colocar no perigo de animais, sem contar que você pode ser pego, preso, comido, sacrificado por um grupo de índios. Era um espírito heróico que supera, tá, qualquer heroísmo de uma virtude humana. Isso aí é uma virtude sobrenatural, é um heroísmo sobrenatural, porque eles estavam prontos para a qualquer momento morrer por Cristo. Então é esse nível de jesuíta, com um nível de educação absurdo, que eles chegaram aqui para os índios e transformaram a vida desses índios. Então os índios não destruíram a cultura. Os índios não obrigaram ninguém a se converter. O que eles faziam era um ensino da verdade. Inclusive, quando você escutar qualquer um dizendo os jesuítas obrigavam os índios a se converterem. Bom, se de fato era obrigado, se essa conversão ela era obrigada, ela era forçada, então você precisa ter meios de ação, instrumentos de ação para que isso seja forçado, para que você consiga exercer um poder de opressão, tá? Porque ninguém segue uma coisa obrigado sem ser forçado, né? Você precisa de forçar aquela pessoa a crer naquilo. Então você precisa de instrumentos, você precisa de armas para matar aqueles que não quiserem crer, você precisa de prisões para prender aqueles que vão tentar criar alguma ideia contrária àquilo que você está ensinando. Vai ter cemitérios, se você matou, você precisa ter cemitérios para enterrar aquelas pessoas. Você precisa de grilhões, prisões, armas, enfim. E aí o que acontece? Quando nós vamos para uma redução jesuíta, vamos fazer uma análise arqueológica. Quando a gente vai para uma redução jesuíta, a gente não encontra nenhuma prisão. A gente não encontra grilhões, correntes. A gente não encontra cemitérios em massa, valas, para colocar lá todos os dissidentes que não queriam obedecer à fé obrigada que os indígenas estavam recebendo dos jesuítas. A gente não encontra isso. A gente não encontra cemitérios, não encontra armas, não encontra nada. Então como que os jesuítas vão obrigar alguém? Como que 2 jesuítas vão controlar a mente de 8 a 10 mil indígenas? Isso é absurdo. Isso é de um anacronismo, de uma ignorância, de uma burrice, de uma estupidez sem tamanho. Aí o que acontece? Quando a gente ensina isso, vem gente dizer que a gente está mentindo, que é processar. Porque os caras são tão burros. E eles ficam ofendidos com a própria burrice deles. E aí culpam a gente que está ensinando a verdade. Como se nós estivéssemos querendo revisar a história, fazer um revisionismo histórico. De forma alguma, não quero fazer nenhum revisionismo histórico. O que eu quero fazer aqui é restaurar a história. Eu quero restaurar a história para que você aprenda a história do jeito certo. Então, meus caros, é isso aqui que eu queria comentar no nosso vídeo de hoje. Os jesuítas não destruíram cultura nenhuma. Os jesuítas construíram a cultura dos indígenas. Se hoje existe ainda indígena no Brasil, se hoje ainda existe a língua tupi-guarani, isso é graças às missões dos jesuítas. Certo, meus caros? Um forte abraço, Deus abençoe e espero vocês no próximo vídeo.